Boa noite. O mundo dos videojogos é o tema da reportagem alargada desta semana. A evolução, o comércio e também um pouco de história desta indústria que fatura mais do dobro da indústria do cinema a nível mundial. A reportagem é do jornalista Pedro Meia. Democracy? Democracy. Democracy is not what these people need. Hell, it's not even what they want. É uma indústria com receitas anuais de 100 mil milhões de dólares. Para ter uma ideia, é mais do dobro das receitas da indústria do cinema a nível mundial. Seja nos telemóveis, nos computadores ou nas consolas, o mundo dos videojogos é um vício, uma paixão, um passatempo ou um negócio. A sétima geração de consolas, como a PlayStation 4 ou a Xbox One, elevaram a realidade virtual a um nível quase perfeito. Basta comparar um saudoso jogo de Fórmula 1 no Spectrum à versão para as consolas atuais. O meu primeiro contacto com videojogos foi nos primórdios. Em 82, lembro-me que fomos numa viagem, uma semana, eu e os meus pais fomos a Barcelona. Nessa altura ainda não havia muitos videojogos, consolas em Portugal, e o meu pai decidiu comprar para divertimento dele próprio. E depois que eu aproveitei também, uma consola que era a Philco, que tinha 7 ou 8 jogos, eu não me recordo bem, mas eram todos basicamente a mesma coisa, que eram uns pauzinhos que subiam e desciam, não sei se as pessoas se lembram, que um era o futebol, portanto tinha 2 buracos em ambos os lados e 4 tracinhos, 2 contra 2, para marcar golo. A seguir veio o Spectrum. Eu não me recordo que idade é que eu tinha, eu acho que foi uns 2 ou 3 anos depois, portanto eu havia de ter... Já estava na primária, é a única coisa que eu me recordo, talvez na segunda classe ou na terceira classe. Havia o 48K, 128K. Eu já comprei, aliás, meus pais já me compraram o 128K mais 2, que era um que tinha uma cassete incorporada, e isso foi mais... E aí foi efetivamente um vício, já estava mais na idade de me viciar nessas coisas, e foi essa consola, chamemos-lhe assim, perdurou bastante tempo em nossa casa. Carregar um jogo num Spectrum envolvia uma espécie de ritual. Era introduzir a cassete, aquilo que começava a carregar, um carregamento que poderia demorar 15 minutos, 20 minutos, meia hora, era o tempo de ir fazer o pequeno almoço, ou seja, levantar o manchete, ligar a televisão, ligar a consola à televisão, pôr a cassete, entretanto ia preparar o pequeno almoço. Como muita gente que jogou Spectrum sabe, muitas vezes a coisa corria mal, falhava o carregamento, ou seja, uma pessoa passado 10 minutos voltava e aquilo tinha falhado, dava erro no ecrã, voltávamos a pôr a cassete, mas era uma altura que as pessoas tinham muita paciência. Nós tínhamos muita paciência e as coisas não eram tão rápidas, portanto, se calhar passava uma manhã inteira, digamos das 7 da manhã até à 1 da tarde, em que se aproveitava metade do tempo a carregar e a outra metade a jogar, efetivamente. E talvez 2 ou 3 jogos, porque não dava para mais. Dos primeiros jogos que eu tive, que eu me lembro, foi o Target Renegade, que era um jogo de luta. Um jogo que poucas pessoas se lembram, que era 1942, que era um jogo de aviões da Segunda Guerra Mundial. International Match Day foi talvez o primeiro simulador de futebol a ganhar adeptos à escala mundial. O jogo foi lançado em 1985. Ainda hoje, a ver imagens do Match Day, recordo-me que havia uma situação às vezes em que a bola ficava presa entre as duas cabeças dos dois jogadores e eram ali cerca de 15 segundos em que a bola simplesmente não saía do contacto a 20 centímetros dos dois jogadores, mas uma pessoa achava aquilo tudo normal. E me recordo também que os golos, muitos deles eram marcados de um ângulo que hoje em dia seria praticamente impossível pelas leis da física. Comparar Match Day com as versões do FIFA ou do Pro Evolution Soccer para as consolas de nova geração é quase impossível. Tal foi a evolução tecnológica e gráfica até aos dias de hoje. The jaw-dropping finish. These moments aren't ours by right.
quaisquer 2 traços com uma bola que nos aparecessem numa televisão com 5 ou 6 anos era a melhor coisa que nos podiam dar e o objetivo de uma vida concretizada. Claro que depois fui acompanhando essa evolução e é realmente impressionante aquilo que se vê hoje em dia, aquilo que se tem hoje em dia, mas quem tem um pouco noção do que a evolução da informática, toda essa parte dessa tecnologia fui-me apercebendo desse crescimento, mas não deixa de ser impressionante. Uma pessoa hoje em dia vê um jogo e parece que está a ver um filme. É um crescendo desde há 30 anos, 30 e poucos anos, desde que há assim um maior contacto com videojogos, que é... Lá está, se calhar não esperávamos, mas parece-me natural. Há mais de uma década que Lo Kong-Chiu abriu portas na Rua da Alfândega, entre o Porto Interior e a Baixa de Macau. A Game Club é uma das várias lojas que vende videojogos no território. 我第一隻接觸嘅遊戲嗰個《薩爾達傳說》咧，嗰陣時嗰個係大概係15、16歲咁上下啦。因為佢本身嗰陣時玩嗰個就係啲動作 game 嚟嘅。遊戲機咧初頭俾我哋接觸到咧，好似佢個世界咧就可以你喺入邊中意做咩都得啦。嗰陣時即係你可以拋離現實世界，進入去另外一個世界咧。嗰陣時候就係冒險啊、動作啊、揸車啊、飛機啊。嗰個年代就比較少啲嗰啲咁嘅。我哋嗰陣時就以嗰個叫做即係比較科幻少少嘅年代去諗佢咯。即係叫做點樣形容咧？係佢嗰個咧就玩嗰個叫做GTA 咁，係好似 GTA 嗰個自由度好大，我哋嗰陣時未接觸過嘅，因為我哋玩任天堂嗰段時間咧就未接觸過嗰啲叫做啲電子嗰個年代，即係你進入去另外一個層次嘅電子年代咧，你喺入邊咧過咗一關，然後有啲咩新嘅嘢，然後又有啲咩新道具咁樣俾你，逐漸會吸引到你去玩。而家因為呢樣嘢而令到你咁有熱誠咧，對於係啊，嗰陣時好有熱誠嘅啫。而家就比較少啲，通常都係玩嗰啲手提電話嗰啲比較多啲，反而而家呢啲大型嗰啲咧，就個時間就冇咁多時間去玩咯。因為佢而家個進展咧，漸佢都係以手機嗰啲嘢嚟代替咗啲大型嗰啲，即係消磨時間為主咯。嗰啲就係、即係而家我哋自己嘅時間通常都係玩手提電話嗰啲為主。Lo Kong-Chiu testemunhou as várias gerações de consolas, passando pelo Commodore Amiga, pelo Atari 2600, a Nintendo ou mesmo a Sega Mega Drive, entre outras. Consolas que fizeram sucesso antes da PlayStation, da Wii e da Xbox. Diz que o negócio está cada vez mais difícil. Muitos jogos hoje em dia já são vendidos e descarregados online. Por outro lado, garante que mantém as portas abertas porque não tem de pagar renda. É proprietário da loja. Os jogos vêm de fornecedor em Hong Kong. 而家運作比以前咧真係難好多咯，即係以前咧可能係得3、4間啊，佢哋嗰啲咧價錢可以統一啲，而家咧就好難啦，因為佢而家個代理咧就電話啊，其他大小啊，佢都可以攞到嚟做嗰個，即係攞到嗰啲貨源啊，所以而家嘅 percent 數平均都係得5至10%咁差嘅啫利潤，即係唔同以前老一輩嗰陣時，差唔多有成20%嘅老嗰輩。而家就好難啦，而家因為太多啊，因為佢喺唔同嘅層面喺香港咧，佢喺唔同層面佢都有人批發。以前係得3間代理，而家咧平均夾埋啲細大嘅，起碼都有成10幾間，即係唔需要你過到去話自己係想攞貨，佢就會俾比市面上嘅價低少少俾你咯。 Se o negócio da venda direta está mais difícil, a indústria, por outro lado, continua a crescer. Hey, Slick, it's me! I'm a Darwinist, brother, all right? Some prosper. As vendas online estão a ganhar terreno e há empresas que faturam milhões.
Hoje em dia, produzir um jogo envolve uma equipa de milhares de pessoas, como acontece com a saga Call of Duty. Os estúdios até contratam atores para fazerem parte do enredo. É o caso de Kevin Spacey, cuja personagem em House of Cards jogava Call of Duty para descontrair. Foi depois contratado para fazer parte do jogo. É um dos personagens em Advanced Warfare. You give them that, and they'll follow. And that's where I come in. Well, it's unlike anything I've ever done. Normally you go through makeup and hair and you get into a costume and you come onto a set that exists, that they've either built or you're renting, and you're going to shoot your scenes there. But in this case, you're in an empty soundstage. They put you in a sort of a black, it's just like a black, I don't even know what to call it. It's like some of it's velvet and you stick things on it, and then they put lots of dots all over your face. They have previously captured you doing a multiple series of facial expressions that they capture with about 56 cameras. And then there is a helmet you're wearing with a camera on the end of it, so that's capturing your face. And there were times when I would be instructed that I had to stand on this box and hold this pole that they had put there, and then walk down and sit on that chair. And when I looked over at the monitor of what they had already rendered, I was standing in a helicopter with my hand on the sort of bar of the helicopter. I walked down and got into a Jeep and drove off. And I was looking at it going, this is kind of remarkable. And then you look at the final product and the final image, and it is quite extraordinary. I'm wearing a whole suit. I look all, made up. And so it's a very interesting, the possibilities for storytelling are pretty exciting in terms of the technology. Eu, infelizmente, agora pouco tempo tenho para jogar, continuo a ser um apaixonado por jogos de consola. Eu sempre fui, já há muitos anos, aficionado por jogos de futebol, e o Pro Evolution Soccer é o exemplo máximo disso. Depois fui experimentando ao longo destes anos o Call of Duty, que é um jogo mundialmente conhecido, que bate recordes de vendas todos os anos, sempre que é lançada a última versão. O GTA, também um jogo bastante sempre na baila em termos de discussão, devido a tudo aquilo que mostra e tudo aquilo que faz com que as crianças e os adolescentes possam fazer no jogo, que lhes pode alterar comportamentos, etc. Mas joguei um pouco GTA, mas essencialmente foi sempre o futebol, foi sempre jogos de futebol que eu sempre fui comprando, regra geral, todos os anos as versões que iam saindo, e nesse caso, quem está dentro das consolas sabe que sempre houve os apaixonados do FIFA, os apaixonados do Pro Evolution Soccer. Eu sempre fui um apaixonado do Pro Evolution Soccer. O vício dos videojogos vai passando de geração para geração. Hoje em dia, os miúdos começam a jogar cada vez mais cedo. Rui Barbosa vai gerir isso mesmo com o filho. Eu vou ter alguns cuidados, mas eu acho que qualquer excesso, seja para dar demais ou tirar demais, no meu ver, nunca é positivo. Eu tenho que ter consciência de que o mundo hoje não é o mundo que era há 30 anos atrás, da importância que determinado tipo de coisas tem e que fazem parte do dia-a-dia, mas em tudo o exagero também acho eu que não faz bem a ninguém. Ou seja, não vou estar contra ele ter ligações aos videojogos, até porque hoje em dia os miúdos com 2, 3 anos já agarram no iPad e ele já gosta de agarrar no iPad. O que eu tento é fazer com que ou que agarre poucas vezes, ou que tente começar a perceber que há tempo para tudo. E acho que vai ser isso que vai acontecer em relação aos videojogos. Por exemplo, como eu estava a dizer, de segunda a sexta, em princípio vai estar na escola, vai ter que fazer os trabalhos, vai ter que estar com os amigos, etc, etc. Não vejo, assim como também os meus pais não me deixavam estar a ver televisão
pondo paralelamente o que é que uma pessoa gostava mais de fazer há 30 anos atrás, era ver televisão, era aquilo que era a novidade, os desenhos animados, etc. Também eu não vou deixar estar agarrado a uma consola, ou vou tentar não deixar estar agarrado a uma consola 3, 4, 5 horas por dia nos dias de aulas. Depois o resto é encontrar um equilíbrio. Claro que não lhe faz mal nenhum jogar uns jogos na consola, mas também não lhe faz mal nenhum ir para a rua comigo dar uns pontapés numa bola. Longe vão os tempos de Pong, o primeiro sucesso comercial da indústria, um jogo criado em 1972 pela Atari. Simulava o ténis de mesa a 2 dimensões. Muito do sucesso da indústria passou depois pelos salões de jogos. As consolas vieram a seguir. Hoje em dia, grande parte da faturação está relacionada com aplicações para telemóvel e jogos online. Uma indústria em constante transformação que vale 100 mil milhões de dólares. A Ásia é o maior mercado a nível mundial. Foi a reportagem alargada. Até para a semana.